se ela é homogênea ou heterogênea. Isso aqui ainda pega muita gente. Olha só, cara, você tem uma cadeia orgânica. Só carbono? Tem alguém diferente de carbono ali, entre os carbonos? Não tem. Você pega o hidrocarboneto, que é o nosso alvo no momento. Ele tem hidrogênios, mas não entre carbonos. Não é possível. O hidrogênio é um cara que ele só tem um elétron na última camada. Ele, para ser feliz, ele ganha um elétron, fica com 2 na primeira camada da eletrosfera. Isso dá a ele estabilidade que ele quer da vida. Tá? Pronto, ele não quer mais nada da vida. O hidrogênio sempre faz uma ligação, cara. Como é que você vai ter? Entre 2 carbonos, vai enfiar um hidrogênio ali e vai fazer 2 ligações para ele. Pô, quem que pode fazer mais de uma ligação? Oxigênio, nitrogênio, tá? E esses caras, sim, eles vão conseguir fazer essa situação de ficar no meio de 2 carbonos. Ok? Então, olha só. Se você tiver um átomo que não seja carbono, diferente, hétero, quer dizer diferente. Se você tem um átomo diferente de carbono entre 2 carbonos, então você terá aí a presença do heteroátomo. É isso que nós dizemos que é uma cadeia heterogênea. Uma cadeia que tenha um heteroátomo. Ok? Aberto ou fechado. Saturado ou insaturado. Homogênea ou heterogênea. Pode ser normal ou ramificado. Se você já entendeu a primeira parte, que é classificar uma cadeia orgânica, muito bem. Isso vai te ajudar nos estudos da química orgânica. Dificilmente um vestibular, por mais fraco que seja, vai cobrar de você assim, ó, tá aqui uma cadeia, classifique a cadeia, porque isso é muito óbvio, todo mundo vai acertar. E o vestibular, a grande função maligna dele é separar, não é ensinar, não é motivar, é separar. Entendeu? Então não dá para colocar lá algo que todo mundo vai acertar. Mas o que acontece? Se você não compreender isso, você não consegue avançar. Tá? O passo agora que vem, que nós estamos nele, é nomenclatura. Para você dar o nome de uma cadeia orgânica, você tem que olhar para a cadeia, respirar fundo. Aí você tem que responder o seguinte: ela é ramificada ou é normal? Isso é muito importante. A classificação da cadeia vai ser mais importante na hora de dar o nome. Uma cadeia que é ramificada, ela terá um carbono terciário. Um carbono que tem ligado a ele 3 átomos de carbono, pelo menos. Ou um carbono quaternário, que tem 4 carbonos ligados a ele. Tem que ser carbono para ter essa classificação. Quando uma cadeia é ramificada, aí você tem que identificar o que é ali o tronco e o que é ramo. O tronco é a cadeia principal. Os ramos que saem desse tronco são as ramificações. É daí que vem o nome cadeia ramificada. Você não tem que ter dificuldade de identificar uma cadeia ramificada. Ela tem que ter um carbono terciário ou quaternário. Pode ter mais de uma, tem pelo menos um. Achou? Muito bem. Naquele carbono terciário ou quaternário, ele tem, se for um carbono terciário, ele tem 3 ligações com carbonos. 2 é carbono da cadeia principal, que está passando aí na rodovia. O terceiro carbono é a rodovia vicinal, né, a estrada vicinal que está entrando na rodovia. Ali está a ramificação. Você tem que identificar essa ramificação. E aí você pega uma tabela de ramificações e vê lá qual é o nome. Ramificação, na química, termina com -io. Olha que interessante, né? Enzimas, o nome das enzimas termina com -ase. Tá? O nome dos ânions, o nome deles sempre termina com eto, ito e ato. Agora está entrando na sua vida uma nova espécie química chamada ramificação. E o nome delas termina com -io. A química ela é toda certinha, porque senão não avança. Precisa organizar pra caramba.
Então, seja organizado, tá? Tenha tabelas desses caras. Não para você decorar, para você acessar. Bom, eu estou ali na minha cadeia principal, localizei ramificações, aí eu tenho que ir na tabela de ramificações e lá na tabela localizar o nome. Por exemplo, uma ramificação do tipo CH3, que só tem um carbono, o nome dela é metil. A ramificação que tem 2 carbonos, o nome dela é etil. 3 carbonos para cima não é tão simples assim o nome. O nome, ele, por exemplo, 3 carbonos, você tem o N-propil e o isopropil. 4 carbonos, você vai ter 4 modalidades, e aí vai embora. Pô, já houve um tempo na humanidade, década de 80, década de 90, em que quem passava nos grandes vestibulares eram pessoas capazes de decorar. Quem entrava nos grandes cargos públicos eram pessoas capazes de decorar. Eu acho que isso até a década de 2000 ainda foi assim. Mas aí o mundo mudou, graças a Deus, né, gente? Porque, assim, a capacidade de decorar tá aí uma habilidade que você nunca deve pedir para o gênio da lâmpada. Porque, gente, vamos combinar que isso daí não leva a nada, né? Eu jamais, numa prova, jamais cobraria de um aluno que ele fosse um imbecil que sabe decorar, sabe? Eu tenho plena consciência que isso daí... primeiro que quem cobra isso aí tem que ser muito cabeça fraca. Agora, veja bem, você pega o vestibular do ITA, gente grande, né? Não cobra nenhum decoreba. Tá? Os grandes vestibulares, eles estão dando de presente para você o nome das ramificações. Mas, infelizmente, ainda, o cara ainda é obrigado a alguns decorebas. Mas eu vou dizer para você, as principais ramificações, metil, etil, propil, você não sabê-las de cor vai indicar que você não estuda direito a química orgânica. Porque é negócio que de tanto você bater, você vai decorar. Tá? Então, assim, nunca na sua vida você vai... Qualquer coisa que você for estudar. Tá? Acredito que até para verbos irregulares isso vale. Você nunca vai pegar um papel e ficar tentando decorar todas as manhãs. Não, você vai estudar o assunto. E aquilo que é mais importante que seja decorado, de qualquer que seja o assunto, é aquilo que, se você for um cara que estuda para valer, não tem como você não decorar. Porque aquilo vai se repetir, 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 e naturalmente será decorado. Mas você partiu para o abraço, para como que é que se estuda. Tem um vídeo no meu canal, o que é ser estudante, por exemplo, né? Dicas para estudar química também, uma parte lá na playlist motivacional, eu tento dar alguma contribuição, tá? Não estuda errado, não me pega uma tabela de ânions e fica decorando, não me pega uma tabela de ramificações e fica decorando, não, isso você vai consultar. Agora faz o seguinte, senta, põe uma almofada e estuda horas e horas para valer. Estuda de ler, de tentar fazer um exercício, de tentar entender as coisas mais complexas. E aí, no meio do caminho, vai aparecer essas necessidades. Que nem química orgânica. Como é que você vai estudar? Você vai pegar listas de exercícios, vai tentar fazer, vai assistir vídeos, e mais vídeos, e mais vídeos, e vai para a resolução de listas de exercícios. E aí vai aparecer, puxa, quem é o metil? Você pega a sua tabela e olha e tal, e os mais importantes você vai decorar. Muito bem. Localizou as ramificações. Tem que numerar a cadeia. E toda a cadeia, a não ser as cadeias fechadas, né, obviamente, elas têm 2 pontas. E você começa a numerar uma cadeia por uma das pontas. Qual delas? Aquela ponta que estiver mais perto daquilo que for mais importante dentro da cadeia. A regra que está aqui é menores números possíveis. Então, vamos lá. Pegou uma cadeia orgânica, localizou a cadeia principal e as ramificações. Aí você parte para a numeração. Mas tem mais uma coisa sobre a cadeia principal. Tá? Quem que é a cadeia principal? Porque não tem como, você tem que determinar quem é a cadeia principal para daí poder saber quem é a ramificação e quem faz parte da cadeia principal. Primeira coisa, a cadeia principal ela não precisa ser uma linha reta, ela pode fazer curva.
A cadeia principal, ela tem que ter o que a cadeia tiver de mais importante. Se for um álcool, o álcool, para ser álcool, ele tem que ter o grupo OH. Então, a cadeia principal vai ter que ter o carbono que passa pelo grupo OH. Então, a cadeia principal, ela tem que ter nela o que é mais importante. Se você está lidando com um hidrocarboneto que é alceno, que tem ligação dupla, tem que passar pela ligação dupla. Isso é a principal regra para se localizar a cadeia principal. Busque o que há de mais importante na sua cadeia. Quando é hidrocarboneto, se for alcano, não há nenhuma coisa na cadeia principal de mais importante. O que pode ser mais importante para um hidrocarboneto? A ramificação, se ele tiver. Então, a cadeia principal deve começar mais perto possível da ramificação presente. E se é um alceno? Lembrando, os hidrocarbonetos eles têm subgrupos. Alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcanos, cicloalcenos, etc. Lembrando também que a maior fonte de hidrocarbonetos da face da Terra é o ouro negro, o petróleo. Modo de falar ouro negro porque o petróleo tem variações de cor e uma variação muito grande. É um apelido aí que ele recebe. Estude sobre o petróleo, tá? Leia textos. Procure saber como é a extração, como é a exploração do petróleo, lugares onde são encontrados. Isso vai cair muito nos seus estudos de geografia física. Ele não é uma substância, ele é uma mistura de substâncias. E ele é a maior fonte de hidrocarbonetos que existe. Falei aqui do petróleo porque eu lembrei. Estava falando dos hidrocarbonetos. E estava falando para você que tem alcano, tem alceno, tem alcino. Cara, hidrocarboneto é um grupo muito grande que tem subgrupos. Os outros grupos não terão subgrupos. Quando você vai estudar os álcoois, você fala só do grupo dos álcoois. Aldeídos, só aldeídos, assim por diante. Como é que eu identifico, professor, que é um ácido carboxílico? Bom, aí os grupos que não são hidrocarboneto, os outros específicos, existem coisinhas dentro da molécula que identificam o que ele é. O OH, a hidroxila, identifica um álcool se ela estiver num carbono saturado. Se a hidroxila, o OH, estiver ligada num carbono de uma ligação dupla, um carbono insaturado, aí você terá um enol. O OH, se ele estiver ligado numa cadeia fechada do tipo benzeno, e nós ainda não falamos aqui, mas você acha facilmente na internet a estrutura dele, aí você terá um fenol. Então não é o objetivo de hoje aqui, mas eu só estou te adiantando que para identificar outras funções químicas, existe uma coisinha dentro da estrutura, e essa coisinha é ela que identifica a função química. Por isso essa coisinha tem um nome especial, não é uma ramificação. Ela chama-se grupo funcional. Isso é uma coisa muito importante. Você tem as ramificações e outra coisa na sua vida são os grupos funcionais. Não confunda uma coisa com outra. Ramificação, ela só tem carbono. Ramificação é metil, etil, propil, N-propil, etc. Mas só tem carbono. O OH, ele aparece uma coisa acoplada na cadeia principal, mas não é ramificação. É grupo funcional. Grupo funcional é mais importante que ramificação. Grupo funcional indica a função química em que você está. E se ele existe é porque você não está mais num hidrocarboneto. Embora, olha só, grandes pesquisadores da USP, da Unicamp, caras fodões por aí, dizem que a ligação dupla é sim um grupo funcional. A ligação tripla é um grupo funcional. E quem sou eu para discutir com eles? Nos grandes livros da química orgânica, não há essa citação. Mas eu concordo com eles quando dizem isso. Por quê? A ligação dupla, por que ela seria um grupo funcional? Porque ela indica um alceno. Aí você vai me dizer, poxa, mas aí é um hidrocarboneto assim como um alcano. De fato é. Mas ela designa o subgrupo. Então,
ela indica o grupo funcional mais especificamente. Por outro lado, o grupo funcional, além dele indicar a função química, ele é sempre o ponto de reatividade máximo daquela molécula. Olha só, até aqui eu falei para você que ligação π é ponto de reatividade, é ponto de ataque. Agora, eu estou te ampliando um pouco mais, você vai caminhando para o mundo das reações orgânicas, que no fundo é o que interessa, tá? Então, as reações orgânicas, primeiro, olhe se tem a ligação π, ponto de ataque. Se tiver grupo funcional, sempre é ponto de ataque. Mais ainda, o grupo funcional ele indica para você que tipo de reação química que aquela substância faz. Encontrou um OH num carbono saturado, grupo funcional hidroxila, temos um álcool. Aquele OH ele é capaz de reagir com ácidos carboxílicos, com o grupo funcional dos ácidos carboxílicos, formando o grupo dos ésteres. Ele é capaz de formar um éster.